Olá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história do dia 3/7, tá? Nós vamos iniciar a apostila 4. Na nossa capa aqui, ela fala sobre a importância dos corais, né, para a vida marinha. Que ele fala assim, que ao contemplarmos a diversidade da imensa vida marinha, não nos damos conta de quanto ela depende dos corais, vivos e apenas ligeiramente ondulantes, criam um ambiente para os companheiros móveis se protegerem, se alimentarem e se propagarem. Por quê? Os corais são muito importantes para a vida marinha, porque muitos se escondem no meio dos corais, eles se alimentam de corais. Então, essa é a importância deles para o fundo do mar. Corais geram a magnífica arquitetura dos recifes. Olha a beleza que você pode ver. É devido aos corais, que são ameaçados por agentes agressivos, que são a poluição, que acabam nós seres humanos fazendo, né? Porque quando a gente vai numa praia, num rio, muitos não têm a consciência de retirar o seu lixo. Deixam o lixo no local, acabam indo para as águas e poluindo nossos oceanos, que podem colocar em risco a subsistência de milhões de pessoas, como alertam os órgãos que monitoram a vida dos mares. Então, a importância de se proteger, né, não só o nosso oceano, como o nosso planeta, que depende muito da gente. Nós temos que ter consciência e mudar a nossa postura diante da sociedade, tá? Então, agora, vamos dar um início na página de abertura, da página 116, tá? Que nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a cartografia portuguesa dos séculos 18 e 19, tá? Vamos agora passar para a primeira página da nossa apostila. Antes de iniciarmos a página, nós vamos falar primeiramente o que é cartografia, tá? Cartografia é uma atividade que apresenta um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados e observações diretas ou da análise de documentação, voltam-se para a elaboração de mapas, planos cartesianos e outras formas, para darmos entendimento ao que nós vamos falar na nossa apostila. Então, cartografia nada mais é que são o quê? São mapas que foram desenhados nas grandes navegações e que têm um grande valor histórico para todos nós, tá? Porque daí nós sabemos a localização, como eles fizeram quando descobriram esse novo território. Vamos agora para a página da apostila. Então, como a Pro já tinha falado na imagem anterior, né? Que cartografias são o quê? São nada mais, nada menos que mapas que foram desenhados nas grandes navegações e que têm um grande valor histórico para todos nós, que por intermédio deles nós conseguimos saber como era o formato daquela terra ou território, ou como eles imaginavam que era aquele território recém-conquistado por intermédio do quê? Dessas cartas, que seriam o quê? Esses mapas que eram meios de orientações a eles, tá? Vamos observar aqui, ó, nesse primeiro pedaço, que fala aqui, ó. Peraí, só um momento. Aqui, ó, no primeiro parágrafo e nesse segundo parágrafo. Que durante o século XVIII declinara a primeira política cartográfica de Portugal e do mundo, com a invenção do cronômetro e a solução do problema da determinação da longitude. A cartografia náutica passou por uma verdadeira revolução, que seria o quê? Os mapas, tá? Vamos subir um pouco aqui, nos segundo parágrafos, que fala o quê? Que as cartas cartográficas portuguesas do século XVII tornaram-se obsoletas e era preciso rever os levantamentos em todo o mundo. Com esse propósito, foi criada a Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica em Portugal, que se extinguiu com as invasões francesas, mas deixou marcos importantes do seu trabalho na costa do Brasil. Porque aqui fala assim, que ao longo que as coisas foram se aperfeiçoando, não foi de tanta utilidade assim essas cartas cartográficas, né? Por quê? Conforme, né, a tecnologia, o avanço, né, da sociedade, elas começaram a se tornar o quê? Obsoletas, não eram mais tão eficientes. Porém, elas são muito importantes porque é um registro histórico
e que precisavam ficar armazenados em algum lugar. E onde essas cartas ficaram armazenadas? Aqui, ó, no Rio de Janeiro, no Museu Naval, tá? Que possui em seu acervo modelos navais, obras de artes, canhões resgatados de navios naufragados e figuras de proas, medalhas e documentos históricos, tá? Vamos ler aqui o terceiro parágrafo antes de eu mostrar algumas imagens. Como está aqui, ó, nesse terceiro parágrafo, algumas cartas bastante interessantes hoje depositadas nas mapotecas dos serviços de documentação marítima e do Palácio do Itamaraty demonstram qualidades dos serviços hidrográficos e portugueses desse período. Então, que nesse tempo, algumas dessas cartas históricas, o que aconteceu? Que mostram os traçados e as rotas, né? E o mapeamento também, que era feito, né, para eles, para chegar nessa nova terra. Hoje eles estão guardados, como eu falei anteriormente, no Museu Naval do Rio de Janeiro, conforme mostra essa imagem aqui acima, tá bom? Aqui, ó, no quarto parágrafo, que eles falam que houve o plano topográfico do porto e entrada do Rio de Janeiro e seus oreadores por Francisco Joel Rócio, de 1778, considerada a mais bela e precisa carta da Baía de Guanabara. A carta reduzida do Oceano Atlântico por José Fernandes Portugal, em 1791, traçada em cores sobre pergaminho, a planta hidrográfica do Porto do Rio de Janeiro, feita por oficiais da Força Armada Real, sob a chefia do capitão-tenente Diogo Jorge de Brito, em 1810, que é a marca da chegada da mais apurada técnica hidrográfica ao Brasil. Da onde foi a fonte? Da Marinha do Brasil, disponível em... Vocês podem observar muitas imagens, se vocês procurarem o Museu Naval. Vocês vão observar grandes imagens que eram utilizadas antigamente. Por exemplo, objetos que eram utilizados nessas navegações. São objetos que têm grande valor histórico. Como se chegar a um lugar distante, por exemplo, no caso deles, como eles chegariam a um lugar distante com os poucos recursos que eles tinham. Daí, se nós pudermos imaginar, por exemplo, há 500 anos atrás, fazer uma viagem com poucos recursos, né? Como eles fizeram. Observem algumas imagens aqui, ó, peraí. Essas são algumas das imagens, tá, que nós vamos encontrar no Museu Naval. Tá? De objetos que foram deixados lá, que foram muito importantes para a nossa história. Ó, aqui tem, ó, um manche de um navio, tá? Essa imagem não temos muitas coisas, mas a Pro vai pegar a próxima. Ó, nessa imagem nós podemos observar as boias, ó, as réplicas aqui dos navios que eram utilizados, das grandes embarcações, tudo que eles utilizavam antigamente para ter, né, acesso a esse novo território e a outros também. Observe nessa réplica aqui, ó, de uma dessas grandes embarcações que foram realizadas, e que eram usadas, né, essas cartografias, objetos que eram utilizados antigamente para fazer essas rotas. E essa é a última imagem aqui, é a imagem de uma cartografia, né, que eles chamavam de cartas, que nada mais era do que são mapas, né, que eles utilizavam para se orientar. E nesses mapas eles colocavam os traçados da rota que eles faziam. Vamos voltar para a página da nossa apostila. Então, voltando aqui na página da nossa apostila, vocês vão ter que responder qual é a importância de se preservar a história da navegação e mantê-la exposta em museus. Por que nós temos que guardar esses objetos? Por que tem que ser feito isso? Para quê? Então, vocês têm que explicar o porquê disso, tá? E quero que vocês me mandem essa página para mim, respondida, que eu vou analisar, tá bom? Daí agora no próximo vídeo eu vou dar continuidade ao texto, tá? Falando sobre o processo de independência do Brasil.